Então você tem uma estabilidade muito grande de capacidade de geração de caixa, tá? Aliado a projetos de crescimento e Ô, Ricardo, se fosse para você escolher 3 empresas aí para dividendos para 2024, aí, ó, essa pergunta eu acho que é fácil, né? Quais empresas e por quê? Para dividendos. empresas de dividendos para 2024. Primeira coisa, você tem em mente que a empresa nunca vai ser para um ano só, né? Isso, Você tem que comprar sempre com foco aí. a Eu acho longo que prazo. existem oportunidades interessantes, por exemplo, em Alupar, e existe uma oportunidade interessante em Transmissão Paulista, e existe uma oportunidade interessante em Itaú Unibanco. Pronto. Itaú Dei Unibanco. 3 Então você pegou empresas. já uma mais tradicional ali, que a tradicional que eu digo assim, mais blue chip, mais conhecida, a Alupar é um pouquinho menos conhecida, Uhum. e TRPL4 também ela é bem conhecida, né? Não, todas são bem Todas são bem conhecidas, conhecidas. né? Mas por que especificamente duas de energia? Porque estão muito baratas ainda, Ricardo? Eu acho que ISA-CETEP, né, que é a Transmissão Paulista, ela não é uma pechincha nos níveis atuais, Você acha tá? que ela já tá num precinho já? Eu acho que ela tá num preço que é ok, Que ela tá o quê? tá? Quase sendo negociada preço valor patrimonial ali? Não, acho que um pouco acima de valor patrimonial. De cabeça eu confesso que eu não lembro, tá? Eu sou analista que não sabe número de cor, tá? Eu sei na minha cabeça as histórias, os números, né, eu sei as narrativas. Os números eu dificilmente sei de cabeça, tá? Mas ela continua com um ritmo de distribuição de dividendos muito bom. 8% que deu uma paulada agora, né? Nos últimos 12 meses. Pois é, né? Todo mundo reclamando dela, né? Mais proventos, tá? E aquilo é um negócio reloginho, um negócio mega estável, né? Ainda com algumas opcionalidades de crescimento relacionadas a leilões de transmissão, Os próximos que tá? poderão vir e tal. Do tipo, tá redonda, tá tudo certo, né? Eventualmente a gente pode ter alguma movimentação societária no setor, tá? Tem várias empresas menores do setor que eventualmente a gente pode ter um movimento de consolidação. A outra que eu falei foi Itaú Unibanco. O Itaú acho que é um caso interessante porque, assim, acho que depois de um período um pouco mais escasso de distribuição de dividendos, a gente pode ver uma aceleração de distribuição. Inclusive, né, um ponto importante, tá? Itaúsa é uma maneira de você indiretamente se expor a Itaú Unibanco com desconto, tá? Inclusive mais vantajosa do ponto de vista de preço do que o próprio Itaú. Mas assim, compre Itaúsa por causa de Itaú, tá? Sim. Qual foi a outra que eu falei? E a Alupar. Alupar. A Alupar, ela é uma empresa de energia também, tá? Ela opera majoritariamente no segmento de transmissão, mas também no segmento de geração. E ela acaba sendo uma espécie de transmissão paulista com mais potencial de crescimento. Tá? Então você tem uma estabilidade muito grande de capacidade de geração de caixa, tá? Aliado a projetos de crescimento e em um momento no qual você tem aí uma tendência de queda de alavancagem financeira da empresa. Isso deve se traduzir em mais proventos nos anos vindouros. E o legal, né, de Alupar também, né, Ricardo, tava vendo, que a Alupar é que às vezes o pessoal não conhece a empresa em si, né, a Alupar. Mas eu tava vendo, ela tem vários outros nomes, cada linha de transmissão é um nome, né? Mas isso é bem Então, comum no setor. não, eu sei, mas o legal é que, tipo assim, às vezes a pessoa não vê o Alupar, ela vê, sei lá, aliança, sei lá, alguma coisa assim. Mas no fundo ninguém sabe, né, nome de empresa de transmissão. Quando muito o cara tá na estrada e vê aquelas torres enormes e não faz a menor ideia de quem seja o operador. Esse eu acho que é o melhor setor da Bolsa. É uma máquina de imprimir dinheiro, Ricardo? Eu acho que legalizada? Para dividendos, eu acho que sim, é um dos melhores setores. Acho que é um dos melhores setores, um né? dos melhores setores Banco da também bolsa. tão boa. Duas transmissoras, gente, ó. Duas transmissoras, uma Alupar. transmissora pura, uma transmissora geradora e um banco. A geradora é a TRPL4, né? Não, a Alupar. Alupar, tá certo. Tem a parte. A Alupar tem geração. Tem uma partezinha de geração e o banco também. E se for de outra ponta também, que aqui o pessoal aqui eles gostam de tudo. E 3 pimentinhas aí, não para ganhar com valorização, né? Para uma small cap aí, que eu sei que você também é o rei das small caps, hein, Ricardo? Eu acho que no ano de 2024 nós vamos ver quase que ressurgindo das cinzas, porque vem há bastante tempo sendo bastante questionada, Simpar. Simpar? Eu acho que Você acha que ela vai... pode ser o ano de Simpar. Mas por quê? A curva de juros vai cair e ela vai ter mais fôlego?
a curva de juros caindo, né? Os juros caindo, a despesa financeira vai cair, sobra mais resultado na holding, tá? Os resultados operacionais de grande parte ali das controladas deve ter melhora ao longo desse ano por conta de melhora da atividade econômica, tá? Para dar exemplos aqui, a gente deve ver resultados melhores, por exemplo, em Movida, tá? Legal. A gente acabou de ter anúncios de negócios importantes da CS Infra, tá? A própria JSL deve apresentar resultados melhores. Vamos, eu acho que fica parecido, tá? Mas assim, bom. Com uma melhora do mercado de capitais nesse ano, eventualmente existe a possibilidade de tornar públicas outras empresas da holding que hoje são de capital fechado, como por exemplo a Automob, que é basicamente de concessionários de veículos, tá? E tem um aspecto da tese de Simpar que eu não tenho visto ninguém falar a respeito, mas que eu faço questão de trazer, tá? Com a reforma tributária que está sendo aventada na segunda fase, tá? Talvez a estrutura societária de holdings como a Simpar se torne extremamente ineficiente. E à medida que essa estrutura se torne ineficiente e que as empresas controladas pela holding, elas já vão ganhando musculatura tal que elas próprias podem acessar o mercado de crédito em boas condições. Porque assim, quais são os dois grandes racionais, né? Qual é o racional da holding Simpar? Tá? De maneira resumida. De um lado, obviamente, você consolida o controle das empresas, tá? Mas além disso, você consegue incubar as empresas dentro da holding enquanto elas ainda não são tão grandes. E o terceiro ponto é, você consegue captar dívida por meio da holding a um custo financeiro menor do que as empresas individualmente Legal. conseguiriam quando eram pequenas. Ela tem mais poder, né? De Só que barganha. isso era muito verdade quando as empresas eram pequenas. Hoje já A estão. Movida é uma empresa gigante, JSL é uma empresa gigante, sempre foi, né? Vale lembrar que a holding começou na JSL. A Vamos ganhou muita musculatura, a Automob está ganhando muita musculatura, tá? De forma que daqui a pouco essas empresas podem descobrir que elas próprias conseguem acessar o mercado de crédito em condições competitivas. E dependendo de como vier a questão de tributação de dividendos e tudo mais, você pode perder muito dinheiro em tributação nos diferentes níveis. Onde eu quero chegar com isso tudo? Eu acho que no caso de Simpar, se eles conseguirem transformar todas as empresas da holding em empresas listadas, você pode ter incentivos para dissolver a holding. E se você dissolver a holding está negociando com um desconto substancial hoje em relação aos valores das suas respectivas investidas. E num episódio de dissolução, você captura isso aí. Você captura, tá? Assim, isso que eu tô falando aqui, gente, assim, é um tiro longo, tá? É uma coisa que, assim, a fonte são vozes da minha cabeça, são coisas sobre as quais eu penso a respeito, tá? Não, eu desconheço qualquer informação concreta a respeito. Né? Talvez só eu esteja pensando nisso. Isso é uma tese com relação a Simpar. Mas é algo que eu acho que pode acontecer. É uma discussão que pode vir. E o preço nesses níveis aqui, você se sente confortável, Ricardo? Certeza. Tá R$8. Com certeza, e ela já bateu 15, né? Tava vendo há pouco tempo atrás. Pode comprar com tranquilidade nesses níveis de preço. Tranquilidade, é respondido da Simpar que perguntaram aqui. E qual que é a segunda empresa? Preciso te dar mais uma. Deixa eu pensar. Cara, tem uma empresa que eu gosto bastante, tá? E entregou excelentes resultados ao longo de 2023. É uma empresa ainda pouco conhecida, pouco acompanhada e que eu não acho que seja uma barganha nos níveis atuais de preço, mas eu acho que é uma empresa que merece ser estudada e merece ser acompanhada. Priner. Tá? É uma empresa extremamente bem gerida, uma empresa pequena. Ela faz o que essa empresa? A Priner, ela faz basicamente manutenção industrial. É uma empresa de serviço. Tá? Ela presta serviços de manutenção,
principalmente para indústrias mais pesadas e muito especialmente plataforma de petróleo, tá? Tem uma demanda muito intensa de trabalho especializado de manutenção, né? E eles prestam esse serviço. É uma empresa de gente, basicamente, tá? A estrutura de custos fixos é muito leve. O segmento de óleo e gás vai bem, tá? E principalmente durante a pandemia, eles fizeram um esforço bastante grande de aumentar a presença deles em outras verticais de indústria. Então, basicamente, assim, se por um lado, talvez você tenha dificuldade de de investimento industrial em expansão de capacidade, investimento em manutenção você meio que tem que fazer, tá? E existem diversas manutenções mais especializadas que você precisa de caras como esse para fazer, tá? É uma empresa bem gerida, que gera um excelente nível de ROI. Eles avaliaram a possibilidade de fazer uma oferta de ações no final do ano passado. As condições de mercado pioraram, eles não fizeram. Para mim, olhando de fora, é muito claro que o que eles estão vendo é a oportunidade de adquirir concorrentes, tá? E aumentar ainda mais tanto o leque de produtos quanto a posição de mercado deles como um todo. E eu acho que o histórico de entrega é muito bom mesmo. Priner. Sim. O código dela é PRIN? PRNR3. PRNR3, gente. PRNR3. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.